Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava grávida do meu namorado e apesar do choque inicial, quando eu descobri, a verdade é que eu estava feliz. Já tínhamos conversado e apesar daquele susto inicial, depois ele também ficou feliz, ou pelo menos conformado. Todo mundo já sabia da minha gravidez. Nossos pais, nossos amigos, gente fez questão de espalhar a novidade. Para minha felicidade, ele não só ia assumir a criança, como também prometeu que daria um jeito de alugar um canto pra gente poder criar o nosso filho juntos. Pensa na minha alegria. Olha, eu estava numa euforia. Fazia 10 meses que estávamos juntos. Eu era apaixonada pelo Anderson. Quando comecei o pré-natal, ele fez questão de me acompanhar na primeira consulta. Se mostrou assim tão curioso. Fez tantas perguntas pro médico. Parecia realmente interessado. E preocupado, com tudo aquilo que dizia respeito ao nosso bebê. Isso, claro, me encheu de orgulho. Me deixou ainda mais feliz. Significava que ele estava levando a sério, O doutor pediu uns exames e também uma ecografia. E estava tudo bem com o bebê, inclusive, escutamos as batidas do coraçãozinho dele. Pensa na emoção. Aliás, não sei qual de nós dois ficou mais emocionado. A minha ficha ainda não tinha caído. Pelo menos não completamente. Sabe, eu estava carregando uma nova vida dentro de mim. Sabe aquele estado de deslumbramento? Fomos seguindo com a nossa vida, pré-natal, o médico pediu um novo ultrassom. Inclusive fomos fazer na mesma clínica e como já tinha acontecido, ele fez questão de me acompanhar. No entanto, nesse dia, assim que chegamos na clínica, aconteceu uma coisa que estava assim meio fora do script. Enquanto eu aguardava ali na cadeira, a minha vez de ser atendida, o Anderson foi fumar um cigarro lá fora. Depois de um tempo voltou, só que em vez de sentar ali do meu lado, ficou parado ali perto da porta, encostado na parede. Eu até o chamei para sentar ali do meu lado de novo, mas ele falou que ia esperar ali mesmo, porque queria esticar as pernas, tinha ficado muito tempo sentado. Pelas tantas, entrou uma garota pela porta e quando viu meu namorado ali parado, ao lado da entrada, fez uma cara estranha. A sensação que eu tive é de que ela o conhecia. E eu conhecia mesmo, porque a primeira coisa que ela fez foi falar aquilo. Oi, Anderson, não acredito. O que você está fazendo aqui? Dali da minha cadeira, eu notei que a cara dele se transformou. Ele ficou todo atarantado quando viu aquela mulher ali do lado, chamando pelo seu nome. Era como se tivesse ficado assustado, sei lá. Em vez de responder, no entanto, ele olhou para mim assim, com aquela cara de preocupado. Depois se voltou para ela e deu um sorrisinho assim meio sem graça. Milena? Eu que pergunto, o que você está fazendo aqui? Os dois pareciam surpresos com a novidade. Tanto ele quanto ela. Ele então sorriu, passou assim a mão na barriga e perguntou, o que você acha? Ele então desviou os olhos para mim, olhou para a barriga dela e aí fez aquele comentário. O quê? Não vai me dizer que você está grávida também. Mas nem dá para ver nada. É que eu ainda estou no comecinho, Vim fazer o primeiro ultrassom. Mas e você? Aliás, por que você perguntou se eu também estava grávida? Conhece mais alguém? Naquela hora, antes que ele respondesse, até já preocupada com aquela conversa esquisita, aquela intimidade toda, eu levantei da cadeira. Me aproximei dos dois e notei que ele ficou todo atarantado. Eu já cheguei perguntando, quem é tua amiga, amor? Ela olhou na minha cara, depois na minha barriga, e eu notei que a expressão dela também mudou.
Eu estava do 4º para o 5º mês de gestação. Minha barriga já estava meio crescida, de modo que dava para saber que eu estava esperando o bebê, né? Ele fez aquela cara assim, e depois olhou para ela olhou para ele também, e eu perguntei, por quê? Você achou estranho eu estar grávida e ser a namorada dele? A única coisa que ela falou, olhando para ele, foi aquilo: não me diga que você vai ser pai. Ele nem respondeu. Naturalmente ficou aquele clima esquisito, né? E nem ela falou mais nada. De modo que eu tive de voltar a perguntar quem era ela, para ele finalmente se manifestar. Quer dizer, primeiro respondi a pergunta dela, que sim, ele ia ser pai. E depois perguntei a ele quem era aquela sua amiga, e só então ele se manifestou. Então, Sônia, essa é a Milena, uma amiga minha. Amiga? Será que era só isso que ele tinha a dizer? Com aquela intimidade toda? Os dois sorriram, mas sabe aquele sorrisinho assim meio sem graça? E eu juro, não entendi o motivo do constrangimento. Quer dizer, não entendi vírgula, né? Não sei explicar, mas não senti uma coisa muito boa. Pelo que entendi, ela também estava grávida e estava ali para fazer o primeiro exame. Dali a pouco, ela se dirigiu à recepção para ser atendida. E ele acabou sentando junto comigo ali de novo, né? Mas ficou tão estranho. Depois que aquela menina chegou e entabulou com ele aquela conversa esquisita, esse homem ficou tão estranho. A atmosfera ficou estranha, pesada. Depois, ela também sentou numa cadeira ali perto, e eu percebi assim pelo rabo do olho que mesmo tentando disfarçar, volta e meia os dois se olhavam. Olha, eu fiquei bem ressabiada, bem desconfiada. Não gostei nada daquele encontro esquisito, repito. Depois que foi atendida, enfim, fiz o exame. A gente passou por ela de novo, que continuava ali na recepção, e ela se despediu dele com um aceno. Ele só balançou a cabeça. Claro que depois eu fiz um monte de pergunta, né? Quis saber quem era aquela garota, de onde que eles se conheciam e por que tinha ficado aquele clima assim pesado entre os dois. Ele falou que não tinha nada a ver. Eram só amigos. Tinham se conhecido quando trabalharam juntos, mas não se viam há muito tempo. E depois ainda acrescentou: eu não sei nada dela, só. Eu sei lá, né? Deve ter se casado, tanto que tá grávida. Olha, eu não sei porquê, mas ele não me convenceu. Fiquei assim com aquela dúvida na cabeça, aquela desconfiança. Nem eu mesma sabia explicar o que era. A verdade é que não gostei do jeito deles, um perto do outro. Me bateu um ciúme, sabe? Por conta daquela tensão que eu notei na cara dele. Aquilo não era normal. Fiquei com aquele nome na cabeça, Milena. E no sábado, conversando com a minha cunhada, perguntei se ela conhecia alguma Milena. Ela respondeu assim, no bate-pronto: Milena? Bom, conheço uma que foi namorada do Anderson. Por quê? Já senti aquele tremor no corpo todo. Namorada? Quer dizer que ele teve uma namorada com esse nome? Teve. Olha, eu sabia que tinha alguma coisa a mais. E a minha cunhada, ela confirmou. Aliás, eles parece que terminaram um pouco antes de vocês ficarem juntos. Mas por que você está perguntando dela? Contei para ela o que tinha acontecido lá na clínica. Que essa menina
também tinha estado lá e que também estava grávida. Tinha ido fazer um ultrassom. Minha cunhada ficou surpresa. Não me diga, e de quantos meses que ela tá? Falei que não sabia, mas que devia estar bem no comecinho, até porque a barriga dela não estava crescida. Ele então quis saber como seu irmão tinha reagido. E eu falei aquilo que tinha sentido, que ele ficou muito esquisito perto dela. Sabe, pareceu nervoso, estressado. Mas ela me tranquilizou. Ah, normal, né? Como que você se sentiria ficando cara a cara com um ex-namorado, por exemplo, e na frente do teu atual? Isso acontece. Olha, eu perguntei um monte de coisas para ela. Tipo, quanto tempo eles tinham ficado juntos, quem tinha terminado o namoro e por que tinham terminado, mas ela encerrou o assunto ali mesmo. Diz que era melhor eu perguntar diretamente pro Anderson, até porque ela disse que não sabia de muita coisa. Olha, isso acabou me deixando mais desconfiada ainda, porque convenhamos, né? A troco de que ele tinha mentido para mim? Por que não contou desde o começo que tinham sido namorados e não apenas amigos? E mais, isso foi o que mais me preocupou. Por que ele ficou tão nervoso diante dela? Sabe, aquele jeitão tão esquisito. Será que Revila mexeu com ele, de algum modo? Será que ele ainda sentiu alguma coisa por ela? Olha, tanta coisa passou pela minha cabeça. E só de imaginar as respostas eu já ficava mais nervosa do que estava, preocupada, enciumada. Olha, era só o que faltava. Uma intrusa ressurgir do passado para atrapalhar a minha vida. Se bem que pelo fato de estar grávida, ela também devia estar num relacionamento, né? Quem sabe até casada. Esse foi o detalhe que me tranquilizou um pouco, mas só um pouco. Naturalmente que depois eu o confrontei. Perguntei por que ele tinha mentido para mim. Ele me olhou assim com aquela cara de inocente e só falou aquilo. Ah, sei lá. Achei que não tinha necessidade. Olha, até aí tudo bem. O problema foi que eu senti. Ele mudou da água para o vinho depois disso. Não foi uma mudança sutil. Ele ficou assim, taciturno. Sabe, quieto. Chegava a me evitar, desde que começamos a ficar juntos. O Anderson sempre foi um cara romântico, carinhoso. Ficava me abraçando o tempo todo, fazendo carinho. Principalmente depois que eu descobri que estava grávida. Mas quer saber? Desde aquele maldito dia ele mudou. Não se aproximava de mim. Ficava num canto. Se eu me aproximasse, ele dava um jeito de se afastar. Olha, evitava contato. Até quando a gente conversava por telefone. Não era mais o mesmo. Ele não conversava mais do mesmo jeito. Alguém pode até dizer, impressão sua. Foi por causa daquela desconfiança. Não foi, ele mudou mesmo. Sabe, a gente tratando de um assunto, qualquer que fosse, parecia que ele queria terminar o assunto rápido, sabe? Olha, eu fiquei tão preocupado. Com tanto medo que ele estivesse querendo terminar comigo. Apesar de estar carregando um filho dele na barriga. E olha, podia ser coisa da minha cabeça. Mas ninguém me tirava da mente que tinha tudo a ver com aquela tal de Milena. Eu conversava com ele, tentava esclarecer, mas ele fugia. Dizia que não tinha nada a ver, que eu estava viajando. Olha, para você ter uma ideia, ele não me acompanhou quando eu estive no médico de novo, para mostrar o resultado do exame que eu tinha feito. Era a primeira vez que isso acontecia desde que eu comecei o pré-natal. Até que um dia, tempos depois, estávamos ali na casa dele e alguém ligou no celular. Ele no banheiro,
tinha deixado o telefone carregando no quarto. Quando escutei aquele ruído característico, fui lá conferir. E quer saber? Quase dei a luz ali mesmo, porque na tela aparecia aquele nome, Milena. Só podia ser a tal. Ou será que ele conhecia outra mulher com o mesmo nome? Apesar de tudo, eu não imaginava que os dois ainda se falassem. Ou mesmo que um tivesse o número do outro. Olha, eu comecei a tremer. E acabei atendendo a ligação. Só que em vez de falar alô, fiquei quieta. Só para ver o que infeliz ia falar. E ela realmente falou. E aquilo que eu ouvi me deixou paralisada. Oi, Anderson, você vai conseguir dar um pulinho aqui em casa hoje? Olha, eu não sei como não desmaiei ele mesmo. Como não tive um troço. Imagine o meu estado quando escutei aquilo. Sabe como você tem a sensação de que talvez não esteja acontecendo aquilo? É sei lá, Você vai dar um pulinho aqui em casa hoje? Chegou a dizer que a mãe dela tinha feito um prato especial que ele gostava. Olha, eu fiquei olhando para aquele telefone. Será que era alguma brincadeira? Quer dizer que além de estarem se falando, ainda continuavam se vendo. Como eu não disse nada, ela voltou a falar. Anderson, tá me ouvindo? Alô? Foi só então que um rompante, tremendo dos pés à cabeça, eu respondi. Por que você tá ligando pro meu namorado? Hein, garota? O que você tá querendo com ele? Hein? Eu já esperava que ela fizesse aquilo. Desligou na minha cara. E o pior é que eu nem podia ligar de volta, porque o celular ficou bloqueado. Pense no escândalo que eu armei naquele dia. E convenhamos, será que poderia ser diferente? Fiquei tão nervosa, tão estressada, que comecei a gritar, a bater na porta do banheiro chamando por ele. Pensei até que fosse ter o meu filho ali mesmo, na porta daquele banheiro. Os pais dele ficaram sem saber o que pensar, assustados por conta da minha histeria. Eu gritava com Anderson, aos prantos: você tá me enganando? Você tá me traindo com aquela menina? Ele queria que eu lhe desse o celular, mas eu não devolvi. E ainda ameacei espatifar a praga daquele aparelho no chão ou na parede, se ele tentasse tirar das minhas mãos. Eu queria que ele me desse a senha. Eu queria ver se ele andava trocando mensagens com aquela fulana e desde quando. E o escândalo foi tão grande que, pensando que eu fosse ter um troço ou dar à luz ali mesmo, os pais dele o obrigaram a me dar a senha. Eu tremia. Tive de digitar 3 vezes a senha para dar certo. Pro meu desgosto, tinha um monte de conversas entre ele e aquela mulher. Sem contar as ligações. Ou seja, fazia tempo que eles andavam se falando. Agora o pior nem era isso. O pior era o teor das conversas. Eu li tudo, desde o começo. Olha, teve uma hora que eu cheguei a pensar até que o filho que aquela intrusa estava esperando pudesse ser dele. Mas não era. Não tinha nada a ver. Pelo menos isso. Ela tinha engravidado de um cara com quem saía de vez em quando.
Mas que quando soube, ficou a mula. De todo modo, pelas conversas, descobri que ambos tinham se sentido emocionados quando se reencontraram. Aquele encontro lá na clínica, em que eu estava presente. E foi a partir dali que começaram a se falar e a se ver. Me senti ainda pior quando li a mensagem que ele enviou para ela, dizendo que estava disposto a terminar comigo só para ficar com ela. Mesmo eu estando esperando um filho dele. Ele ainda acrescentava: não é porque ela está esperando um filho meu que eu sou obrigado a continuar com ela. Filho não segura ninguém. Eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Mesmo assim, continuei lendo. Decidi que eu ia até o fim. Lá adiante, ela perguntava: e você vai ser mesmo capaz de assumir um filho que não é teu? Eu queria responder: para ficar comigo, eu topo qualquer parada. Você sabe que eu nunca te esqueci? Nessa parte, perdi todas as minhas forças. Tudo começou a escurecer diante de mim. Minhas mãos ficaram fracas, o celular acabou caindo no chão e eu simplesmente apaguei. A maior desilusão da minha vida. Não sei como não perdi meu filho, ou como ele não nasceu prematuro. Descobri todas aquelas barbaridades. Simplesmente acabou comigo. Eu ali cheia de sonhos, de planos, pensando que estávamos prestes a constituir uma família, quando na verdade estava sendo enganada. Quando na verdade ele estava pensando em terminar tudo comigo, para poder ficar com a outra. Dá para acreditar, meu Deus? Eu carregando um filho dele na barriga, ele querendo me deixar para ficar com outra mulher, que também estava grávida. Sendo que o filho que ela esperava, naturalmente, não era dele. Olha, eu quis morrer. Mas ainda tinha a pior parte. Ele dizendo que nunca tinha esquecido completamente. Como não podia deixar de ser, a menos que eu não tivesse, vergonha na cara nenhuma. Foi o fim para nós dois. Eu carregando o filho dele, fui obrigada, até porque tenho vergonha na cara, de falar que ele sumisse da minha frente. Até porque ele tinha outro compromisso, Acho que não ia precisar nem pedir. Ele já estava decidido. Só isso já era motivo para minha tristeza. Mas ele dizendo ali naquelas mensagens que nunca tinha esquecido, olha, para mim foi o fim. É natural que eu não quisesse prendê-lo ao meu lado. Não ele dizendo aquilo para outro. Não queria que ele ficasse comigo só por causa do bebê. Mesmo porque ele também não me amava, Era com a outra que ele queria ficar. Mais claro do que ele foi naquelas mensagens? Impossível. Restou a mim o quê? Me preocupar com a única coisa que deve me importar a partir de agora, que é o filho que eu estou esperando. Em relação ao resto, preciso aceitar, me conformar. O mundo não vai parar para chorar comigo as minhas dores. Preciso levantar a cabeça e seguir adiante. Não posso ficar sofrendo para sempre. Pelo meu filho, preciso tirar forças de onde não tenho, porque ele precisa muito de mim. Por ele, preciso aprender a sorrir. Preciso aprender a valorizar as pessoas que gostam de mim. Sorrir é tudo o que eu quero a partir de agora, mesmo que a minha vontade seja apenas chorar.